palavra ao André Santana, que é da Petrobras. Vocês podem ver o currículo dele, é uma pessoa de muito boa formação na área e nos vai apresentar notícias sobre o que a Petrobras está fazendo com combustível, com os submersíveis, que são um instrumento muito importante na exploração de petróleo. Então, com a palavra, doutor André Santana. Boa tarde a todos. Obrigado, Feu. Obrigado a todos pelo convite. A gente vai estar apresentando para vocês um pouquinho do nosso programa Sinergia Diverless. A gente, submersível na Petrobras, a gente pode dizer que são os robôs submarinos, né? São os ROVs. E com esses, que tem até aqui no meu background, né? Você vê ali um robô, a gente vem avançando bastante nas soluções submarinas, principalmente para a redução da exposição ao risco dos nossos mergulhadores, fazendo as operações diverless. E é isso que a gente vai estar apresentando um pouquinho do nosso programa Sinergia Diverless. Então, vou estar compartilhando aqui minha tela e a gente vai começar. Então, essa apresentação, a gente fez ela bem resumida, até por conta do tempo, né? Mas a gente vai estar apresentando aí o motivo desse programa, né? O Sinergia Diverless na Petrobras e também o que a gente já avançou, né? Nesse tempo do programa e quais são os nossos objetivos no futuro. Então, a motivação principal do nosso programa está relacionado à segurança, né? A segurança nas operações de mergulho. Então, nesse slide, a gente vê aqui umas imagens de uma série de eventos, né, que aconteceram aí na indústria ao longo do tempo, e os principais que a gente vem presenciando, né, principalmente ali na parte subsea. Uma imagem de fundo aqui, porque a minha... A gente tem a parte do mergulho, né? Então, um exemplo que a gente traz é que lá na P40, por exemplo, a gente fazendo uma inspeção de rotina no submarino da plataforma, no Puntu, na região lá do Ferlida, mergulhador, ele, como é muito próximo da superfície, sofre muita influência da onda, né? Ele estava trabalhando ali numa profundidade de 5 metros e por conta da correnteza e a movimentação das ondas, o mergulhador ele foi jogado ali contra essa estrutura, né? E ele chegou até ficar com seu umbilical, que seria a linha de vida, né? Onde vem sua alimentação, sua respiração principal, lá da embarcação, ficou preso. Então, a gente, nessas situações, a gente desce o mergulhador de emergência, o supervisor de mergulho, ele tenta acalmar o mergulhador que estava na água, né, que está precisando do apoio, e esse mergulhador de emergência vai lá, dá o apoio, recupera o colaborador e a gente dá o tratamento devido, né, todo o apoio necessário para que ele se recupere, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente já consegue visualizar que essas operações de mergulho, elas têm suas peculiaridades e que, apesar de muitas operações, o objetivo principal ser apenas uma inspeção, até mesmo nas inspeções a gente pode ter algum problema, algum acidente, né? Então, dada essa motivação do mergulho,
do risco, né, Realmente, eu tô... da substituição do mergulho, a gente pode passar um overview aqui para vocês de que a gente tem operações praticamente em toda a costa do Brasil, né, onde a gente tem esses círculos laranja, onde a gente tem alguma atividade da Petrobras no Brasil. Essas atividades envolvem tanto as inspeções que a gente tem que fazer para garantir a integridade do equipamento, como a própria manutenção, serviços aqui, por exemplo, no pré-sal, a gente vem executando muita interligação de plataforma nova, com dutos novos, para a gente aumentar a produção aí de petróleo, né, e disponibilizar essa fonte, esse recurso aí para o Brasil. E a gente precisa muitas vezes do recurso mergulho. E trazendo alguns números, a gente vê que é por uma fonte importante aí mundial, que essa profissão, né, o mergulho, é a segunda profissão mais perigosa do mundo. Então, a gente só perde mesmo para os astronautas, né? Então, você observa aqui, ele até parece um astronauta, ele está todo equipado, um capacete, tem um umbilical aqui para levar a alimentação, a respiração, né, para ele, o oxigênio. E por conta desses riscos, né, serem altos, aí, essa profissão ser bastante perigosa, as taxas de fatalidade também são bem altas, né, quando comparadas com outras profissões. E, infelizmente, na Petrobras a gente teve algumas fatalidades e a gente tomou bastante lição aprendida, né, com elas, para a gente poder tá avançando nesse programa Sinergia Diverless. Então, dada essa motivação, no início de 2018, por volta do mês de maio, foi criado o programa Sinergia Diverless, com o objetivo principal, né, de estar reduzindo essa exposição humana ao risco em até 90% das nossas atividades, né, até 90% até 2025. E sem perder questão da produtividade, né? A gente está com esse objetivo de estar reduzindo a exposição dos mergulhadores, mas garantindo a eficiência operacional. E, para isso, a gente traçou alguns direcionadores, três pilares, três direcionadores importantes. O primeiro foi incorporar diretrizes diverless nos projetos submarinos e de superfície, ou seja, um exemplo, plataformas novas. Plataformas novas, a gente já está vindo lá na fase de projeto, estudando uma forma de fazer lá os serviços, né, que são necessários para ser executados aí para frente, como, por exemplo, a instalação de um duto para produção, que essa instalação não necessite, né, do mergulhador ali exposto ao risco. O duto, na hora da instalação, a gente tem uma carga suspensa, né, de uma carga bem alta, né, estamos falando aí de, dependendo do duto, chegar a 200 toneladas, 300 toneladas de carga suspensa, né. Então, além dessa incorporação em novos projetos, novas plataformas, dessa filosofia diverless, a gente vem implementando, né, muita engenharia no histórico de nossas operações, para estar avaliando se realmente aquele serviço de inspeção tem que ser feito pelo mergulho, né, avalie os cenários para a gente tentar estar aplicando ali o submersível, né, o robô, nessas atividades que até ontem, né, até antes de 2018, a gente só fazia com o mergulho. E, claro, buscando no mercado, tanto no mercado nacional, né, que é importante, a prioridade aí do conteúdo local, né, o incentivo aí à indústria nacional, mas também lá fora, de
novas tecnologias que venham a fazer, a traçar esse nosso objetivo, né, que é estar reduzindo essa exposição do homem, dos mergulhadores ao risco. E aí, com esse programa, esses objetivos direcionadores sendo implementados ao longo desses anos, a gente está em 2023, então já tem aí um bom tempo, né, desse programa em atividade, e a gente observa, por exemplo, nessa curva amarela, que antes do programa a gente mergulhava muito, eram quase 30 mil mergulhos. Então, ao longo do programa, a gente foi avaliando como é que a gente fazia, como fazer de uma forma diferente, aplicando tecnologia, a gente conseguiu reduzir drasticamente essa quantidade de mergulho e ainda sem deixar, né, a produtividade de lado, ou seja, essa outra linha azul, ela indica a quantidade, né, de serviços submarinos que seriam executados com o mergulho. A gente está avançando, fazendo com outras tecnologias diverless, mas você vê que a demanda ela cresce, principalmente pela implementação de novos projetos, né, novas plataformas aí. E a gente observa nesse outro gráfico a nossa taxa de acidentáveis, né, de acidentes registráveis, que antes do programa Sinergia, nossa taxa de acidentados era alta, né, até mesmo porque a gente mergulhava muito, né, então em quase 30 mil mergulhos, você ter ali 7 acidentes, vamos dizer assim, realmente a gente trabalha bastante nessa visão do SMS, né? Mas a gente tem o foco nosso é 0 acidentes. Então, usando tecnologia diverless, a gente reduz essa exposição e a gente observa claramente essa queda, né? Aqui, infelizmente, foi um acidente que eu mostrei na unidade, né? Em 2021, mas depois a gente aplicou lições aprendidas e nossa taxa de acidentes hoje com mergulho é 0. Seguindo um pouco mais aqui na nossa apresentação, até falando desse direcionador da implantação de novas tecnologias, a gente exemplifica algumas tecnologias, né, e algumas soluções aí que estão sendo implementadas. Por exemplo, nas operações de mergulho raso, o mergulhador trabalha ali até 50 metros de profundidade, a gente vem aplicando bastante mini submersíveis, né? Mini robôs, você observa ele aqui, ele tá ligado à luminária, né? O piloto do robô está aqui do lado, na plataforma, e ele está operando esse robô pequeno, e com isso ele consegue mais flexibilidade, né, durante as atividades, principalmente de inspeção, né. A gente vem implementando, como a gente falou, né, nas novas plataformas, já o conceito diverless, soluções para estar utilizando robôs ou outras tecnologias, como, por exemplo, aqui a gente tem um crawler que ele é magnético, ele desce pelo casco da plataforma, e aí ele já faz a limpeza, a medição de espessura, né, faz a medição de potencial eletroquímico ali para ver se a gente está com o casco da unidade ou o equipamento submarino protegido, né, contra a corrosão. A gente tem também esses submersíveis autônomos que a gente está fazendo aí alguns testes pilotos para fazer programação deles para atividades específicas, principalmente as inspeções, né, nos nossos dutos e equipamentos submarinos, porque periodicamente a gente tem que estar fazendo essas inspeções para estar garantindo aí que os nossos ativos estão seguros, né, para operar, e a integridade está em dia, né, e outras tecnologias, como submersíveis
autônomos que levam outro robô junto com ele para fazer as atividades previamente programadas, né? Então, nesse slide, a gente consegue enxergar aqui que a gente vem implementando forte novas tecnologias, né? Soluções bastante disruptivas para estar atingindo essa meta, né? Nossa meta ela é bem audaciosa de estar reduzindo bastante, até 90% essa exposição dos mergulhadores a esses riscos, aplicando soluções driverless, e dentre elas os submersíveis, né, que a gente falou bastante. Então, para fechar aqui, a gente pode indicar o seguinte, que os valores do programa Sinergia Driverless, até a referência aqui é de abril, né, a gente tem, aí já conseguiu uma redução de 67% do tempo de exposição ao risco do mergulho, tá? Até abril de 23, quando a gente compara com abril de 2017, que não tinha o programa, tá? Dado ao fato que a gente está usando, por exemplo, submersíveis, ou reduzindo, né, a quantidade de embarcações, trabalhando com menos recursos aí para executar as atividades, as embarcações, por exemplo, elas emitem o CO2, elas trabalham com diesel, então, reduzindo aí a quantidade de embarcações, fazendo os serviços de uma forma mais eficiente, a gente também está reduzindo a emissão de CO2, né? E também, reduzindo a quantidade de embarcações, por exemplo, a gente também reduz o custo, né? A gente paga a diária dessas embarcações e a gente vem avançando bastante também na redução dos custos com o programa Sinergia. Então, pessoal, a gente agradece aí o convite, né? Esse overview do programa Sinergia Driverless é importante, que a gente, como a gente falou no início da apresentação, o objetivo principal é essa redução da exposição do homem, né, da pessoa, aos riscos inerentes a essas atividades submarinas, e com certeza é um programa de sucesso aí na companhia, onde a gente está colhendo bastante frutos positivos aí, né, principalmente reduzindo aí os riscos de acidentes, né, com as pessoas, e claro, também a gente não tem ali o histórico de acidentes com as soluções que a gente está implementando no campo, né? Então, agradeço mais uma vez o convite, né, e fico aí à disposição para alguma dúvida. Muito obrigado.